Bom, meus amores, estou eu aqui mais uma vez, né? Agora às 18 horas, né? Vocês vieram acompanhando desde a semana passada, né? É um projeto aqui dos meninos do LGBT+, né? É um projeto que requer muita atenção, muito carinho. É uma discussão que gera muito preconceito, né? Muita falta de informação, de entendimento, tá? Mas hoje vai ser votado aqui o projeto que eles já fizeram. Eu acho muito importante. Eu acho que quem tem dúvida, né, sobre esses assuntos, que é um assunto que a gente tem que aprender muito sobre isso, né? Porque hoje a gente julga, mas amanhã pode ser nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Então é importante, sim, o que vai ser votado hoje aqui. E eu venho trazer o resultado para vocês. Convite, via ofício, me apresentar primeiro. Sou Matheus, servidor público, atualmente sou secretário da Escola Municipal do município, Escola Coronel. Estou pelo nosso movimento LGBT na diretoria, enquanto secretário, e também pelo movimento a gente conseguiu uma representação muito importante. Atualmente eu estou conselheiro estadual no CEAS, que é o Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, na cadeira de usuários, na segunda suplência. É uma cadeira onde a gente está representando o nosso movimento. Eu sempre gosto de dizer que somos nós que estamos lá representando, por mais que quem é o conselheiro sou eu, mas a gente está sempre dialogando, está sempre querendo abrir esse espaço dentro da assistência social para discutir sobre essas questões. Uma alegria enorme e um resultado da nossa luta. Esse projeto está aqui, esse projeto se tornar realidade, um marco não só histórico para a luta da nossa comunidade, para a luta dessas pessoas, mas também um marco que vai ser uma referência, vai ser um farol para outros que vão surgir, e esse é o nosso desejo. Já respondendo assim, a grande questão, a grande dúvida que apareceu, a gente que acompanhou a reunião, é uma dúvida não só de vocês, vereadores, mas eu acredito que de toda a população, e até de nós mesmos que construímos o movimento, que nos sentimos e podemos nos sentir representados ou não pela sigla. E é interessante que eu vou conseguir trazer para vocês contextualizando historicamente, porque a gente começou a dizer dessa população com sigla a partir dos anos 1990. Lá em 94 a gente teve um marco de uma sigla que eu tenho certeza que a maioria das pessoas um pouco mais velhas vão conhecer, que é o GLS. Foi a nossa primeira sigla que surgiu, abrangia gays, lésbicas e os simpatizantes, aberta a toda e qualquer pessoa que abraçava essa luta que estava surgindo, essa luta que não surgia no início dos anos 90, essa luta que vem lá de 1969, no mês que nós estamos, que é o mês de junho, a revolta de Stonewall, foi muito importante para dizer sobre orgulho. A gente tem figuras muito importantes como a Marsha P. Johnson, que foi uma pioneira nessa revolta, essa revolta que a gente comemorou 50 anos, né, em 2019, e ela que é o nosso guia enquanto orgulho LGBT e reivindicação. Ela aconteceu nos Estados Unidos. O Stonewall Inn era um bar onde a comunidade, lá nos Estados Unidos é interessante que eles usam muito queer, e daqui a pouco eu vou explicar o que é o queer, mas essa comunidade queer, essas pessoas que hoje a gente entende como LGBTs, frequentavam esse espaço, e aí tiveram que lidar com uma repressão muito forte da polícia. E aí um dia, depois de tantas repressões, que não foi só um momento, eles pensaram, não, vamos revidar, porque a gente está num espaço onde a gente é acolhida, respeitado, e a gente quer que em todo espaço da sociedade a gente seja assim, não só nesse bar, nesse momento à noite. E aí teve um enfrentamento com a polícia mesmo, se vocês pesquisarem depois vocês vão poder ver mesmo que foi um enfrentamento, e a partir disso ficou marcado lá no Stonewall Inn. E nesse dia, nesse mês de junho, dia 28 de junho, o dia de luta, de orgulho, de reivindicação, o respeito dessas pessoas LGBT. Lá de 69 até chegar em 94, quando a gente teve essa primeira sigla, a gente teve vários avanços, vários retrocessos. A gente teve um processo muito desafiador para a nossa comunidade.
que foi a AIDS, mas a gente que constrói o movimento, que constrói o luto, a gente tem muito cuidado ao dizer sobre a AIDS, sobre o HIV, porque isso não é sinônimo de LGBT. Naquele momento se entendeu dessa forma, mas hoje finalmente a gente está superando isso. Eu digo que estamos superando, porque ainda tem muito preconceito, mas naquele momento foi muito difícil para essa comunidade essa questão da AIDS e do HIV. E aí a gente vai avançando, a gente só tinha 3 letrinhas nos anos 90, que era só o GLS. A gente vai avançando, a gente chega lá em 2008. Em 2008, bastante tempo, a gente tem um avanço mais consolidado em termos gerais, principalmente no Brasil, onde a gente expande a sigla para LGBT. A gente chega até o T. A gente traz e a gente faz uma inversão, porque antes a gente sempre colocava o G primeiro, a gente traz o L, porque são mulheres lésbicas, sejam mulheres cisgêneras ou trans. A gente traz o L para frente, trazendo essa questão de que é uma luta que conversa com a questão feminista, que conversa com um horizonte de equidade de gênero. O L, o G, o P, a gente traz a questão das vivências bissexuais, e a gente traz o T também. O T que a gente diz que abre portas, e o T que fundamentalmente, de verdade, criou e inventou isso que a gente hoje chama de orgulho. A nossa luta, lá em 69, mas desde os primórdios, sempre começou com pessoas trans, com pessoas que enfrentavam essa imposição do sexo biológico para o seu bem viver, para ter uma identidade que verdadeiramente fosse possível dizer sobre elas e não fosse uma imposição. Isso que é um marcador muito importante da gente dizer. E as pessoas trans que abrem portas, e até hoje abrem portas para a nossa luta, a gente tem as representantes maravilhosas no nosso legislativo a nível nacional, a Erika Hilton e a Duda Salabert. Duda Salabert que nós já recebemos aqui no município também. Próximas a nós, podemos dizer que somos amigas, né, e próximas a elas, que marcam essa representação de fato no Congresso, e é a letrinha T. Mas aí, a gente vai avançando, pós-2008, a gente tem um processo muito de pensar, e isso é uma reflexão muito importante que eu queria deixar para vocês, e que é muito fundamental, e a gente tem que lidar com isso, que é, porque as pessoas falam assim, né, nossa, mas é muita letra, nossa, mas é muito difícil. A gente concorda, realmente é difícil, a gente tem que empreender um processo de letramento. O que é letramento? É explicar. É isso que eu vou fazer, isso que eu estou fazendo para vocês, é explicar o que é a sigla para as pessoas. Porque ninguém é obrigado a saber. Aí a gente precisa empreender um processo de letramento para que as pessoas conheçam e entendam. Porque são letrinhas, é uma sigla. Mas como eu disse, o L é de lésbicas, o G é de gays, bissexuais, pessoas trans, travestis, transgêneros, transexuais. Então, são pessoas. Cada letrinha representa um conjunto complexo e diverso de pessoas. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer, porque é uma sopa de letras, é LGBT, o alfabeto inteiro, quem dera fosse o alfabeto inteiro, e talvez um dia seja. E que bom que seja, porque cada vez mais essas pessoas vão estar se sentindo representadas nesse espaço, que é um espaço de disputa. Essa sigla, se a gente for pensar todo o processo dela desde o início, é um marcador de identificação, mas ela também é um espaço de disputa. E aí, respondendo agora de fato, depois de dar só esse preâmbulo, porque seria respondendo de fato sobre a dúvida, se o LGBT+, contemplaria, se seria como o nosso movimento, quando foi criado lá em 2021, que é o LGBTQIA+, a gente tem um horizonte de orientação a nível de Brasil importante, porque hoje nós temos o Conselho Nacional. Nós temos o Conselho Nacional, que é LGBTQIA+. Mas para a gente chegar nesse Conselho Nacional, para a gente chegar nessa possibilidade nossa de ter um Conselho Municipal, a gente tem um processo fundamental para a nossa democracia, que aconteceu por 3 vezes já no nosso país, que é a Conferência dos Direitos das Pessoas LGBT+. Essa conferência, assim como temos a Conferência de Educação, assim como temos a Conferência de Saúde,
era um espaço que de 2 em 2 anos, nessa periodicidade de 2 em 2 anos, vai convocar o país inteiro, em várias etapas, e aí a gente tem constitucionalmente previsto que tem a etapa nacional, tem a etapa estadual, tem etapas regionais e a etapa municipal, para a gente pensar alguma coisa sobre essa população, sobre essa política pública. A gente já teve 3 vezes a Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBT+. A última vez que a gente teve foi em 2016. E de 2016 para cá nós temos um tempo, e que bom reflexo de um governo comprometido com a democracia, comprometido com nós, pessoas LGBTs, que também fazemos parte dessa democracia. Nós teremos a 4ª, que será em 2025, a etapa nacional. Nós já temos o decreto que foi lançado no final do ano passado, que nos dá as orientações de como a gente vai se organizar, mas já é um marco importante, porque a gente tem uma retomada. Depois de tanto tempo sem a Conferência Nacional, nós vamos ter a Conferência Nacional. Ela traz um tema super relevante e uma demanda e uma urgência super relevante, que é dizer sobre construir a política nacional dos direitos da população LGBT+. É um desafio imenso, mas o Conselho Nacional, o governo do Brasil, e a gente acredita que os nossos movimentos, a nossa luta, a nossa coragem é capaz de sustentar esse desafio, esse peso, de pensar essa política nacional. O que é uma política nacional? Por que a gente precisa de uma política nacional? Liz, que é secretária de saúde, é interessante a gente pensar que a gente traz sobre a saúde. A gente tem uma política nacional de saúde integral da população LGBT+. Não sei se vocês sabiam, mas existe. Existe há mais de 10 anos, se não me engano, ela tem, acho que 14 ou 15 anos, né? E a gente tem a política estadual também de saúde integral de Minas Gerais, que ela começou a se desenvolver a partir de 2022. Então a gente já tem conquistas. Mas essa conquista da política nacional de direitos vai ser um marco efetivo importantíssimo. Porque, infelizmente, nós não temos nada em questão de lei a nível federal que consiga nos contemplar com as nossas demandas e reivindicações. Nós ainda temos que lidar com a criminalização da homofobia, da LGBTfobia, me corrigindo, que ainda é equiparada ao crime de racismo. A gente não tem uma lei que diz de fato sobre LGBTfobia, que é isso, é equiparado ao racismo, não por um entendimento do legislativo, mas sim pelo Supremo. A gente tem a questão dos banheiros para as pessoas trans, que a gente teve uma resposta, um entendimento nas últimas semanas, mas é importante a gente dizer que tudo isso se conflui e as conferências elas existem para nos nortear até nessa questão da sigla. As conferências, a primeira, a segunda e a terceira, elas tiveram e formaram entendimentos de como a gente poderia colocar a nossa sigla, como a gente poderia pensar a sigla desse movimento. E aí, é importante a gente pensar que como a gente está nesse período muito distante, aconteceu só em 2016, e a gente de 2016 para cá passou por intensos processos de transformação nessa comunidade, surgiram outras letras, e é importante a gente dizer, surge uma outra letra, mas não é uma invenção do dia para a noite, jamais. Já é uma reivindicação e um entendimento daquele coletivo e daquelas pessoas. É a gente que, quando aparato legal, organizado, vai reivindicar direitos, que precisa se organizar para receber. E aí que vai a nossa escolha. Foi de uma felicidade imensa poder contribuir na elaboração desse projeto enquanto movimento. Nós contribuímos efetivamente, assim, nós recebemos a partir do jurídico da prefeitura, o prefeito queria um projeto nesse sentido e queria que a gente construísse. Até se ele não quisesse que a gente construísse, a gente, sabendo, a gente ia querer participar mesmo para colocar as nossas questões, mas nós fomos chamados a construir. Isso é uma coisa incrível, foi muito importante. E a gente construindo, a gente pôde colocar aquilo que nós queríamos, aquilo que nós, a partir da nossa luta, nós começamos lá em 2021,
de maneira organizada com o movimento aqui em Cláudio, mas muito além de 2021, muitos anos anteriores, a gente já está fazendo e acontecendo, a gente está vivendo a cidade, a gente está dizendo sobre o que a gente quer, sobre o que a gente pensa, nos nossos direitos, seja na saúde, na educação, mas a partir de 2021, de maneira organizada com o nosso movimento, a gente pôde colocar o que a gente achava estratégico e importante nesse momento para garantir esse marco. Porque a gente precisa muito desse conselho. Ah, mas já tem movimento em Cláudio. Ah, mas vocês são tão inclusivos. Ah, não existe LGBTfobia. Ah, não existe preconceito. Cláudio é uma cidade assim, que a gente avalia muito, uma cidade muito positiva nesse ponto. Digo positiva no sentido de que a gente já teve momentos onde a gente não tem uma frequência tão grande de ataques LGBTfóbicos, violentos, como em outros grandes centros. Mas a LGBTfobia existe. Preconceito existe. Isso é uma coisa assim que a gente não abre mão e é indiscutível. Com o tempo vai melhorando? Vai melhorando. Mas o que será que pode melhorar ainda mais? É o Conselho Municipal. É um espaço para de fato a gente pensar sobre isso. Nós estamos cansadas de... Vai discutir sobre isso, é um pedacinho, são 5 minutos, é algum detalhe ali que chega de alguma demanda nacional? Não. Nós queremos um espaço a nível municipal para discutir direito, política pública para a nossa população. É isso que nós queremos. E a sigla LGBT+, consegue contemplar isso porque o nosso entendimento foi um entendimento muito estratégico, no sentido de que, a partir de 2021, mas a partir lá de 2016, nesse percurso, a gente teve acréscimos de muitas letras. Apareceu o Q, que representa as pessoas queer, apareceu o I, das pessoas intersexo, apareceu o A, das pessoas assexuais, apareceu hoje nós temos o P, das pessoas pansexuais, apareceu o N, dos não binários, e ainda a gente mantém mais. Só que o que foi o nosso entendimento estratégico? Quando a gente recorre a legislações e entendimentos que já existem, já consolidados, o que a gente tem de referência na sigla? E aí a gente se apoiou muito porque no processo nós estávamos desenvolvendo o Plano Operativo de Saúde Integral LGBT, que era uma exigência, porque o que aconteceu? Só explicar assim, o que foi a nossa construção desse Plano Operativo. Todos os municípios de Minas Gerais receberam recurso em 2023 para executar a política estadual de saúde integral da população LGBT+. Todos os municípios receberam. Eu não tenho aqui a lei de cor, mas todos os municípios receberam, inclusive Cláudio. Nós recebemos um puxão de orelha de um companheiro nosso de uma outra cidade falando: todo mundo recebeu. E o de vocês? Vocês vão gastar com o quê? Vocês têm que ficar atentos, porque se não tem o cumprimento dos prazos, o recurso pode voltar. E era a primeira vez que a gente estava recebendo esse recurso. A gente se atentou muito à nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde, e uma das exigências para, além do aceite, os termos mais burocráticos, do aceite do secretário, a gente precisava elaborar um plano operativo para executar essa política pública, porque eles não iam mandar o dinheiro simplesmente para a gente gastar com o que a gente quisesse. A gente tinha que formar um entendimento do que a gente tinha até aquele momento no município de trabalho sobre saúde integral LGBT+, e a partir disso pensar o que a gente pode trabalhar. É capacitação para os nossos profissionais? É distribuição de preservativo? E aí toda nesse exemplo de distribuição de preservativo, que é uma coisa que já acontece na classe, mas está lá dentro, a gente pode fazer, mas são muitas coisas, mas muito no sentido de capacitação. Porque como é uma coisa nova, né, Lisa, você vai se lembrar, como era uma coisa muito nova, ainda era um desafio chegar com esse tipo de assunto para a saúde. E aí a gente elaborou esse plano operativo. Foi um desafio que eu chamo de hercúleo, foi hercúleo fazer, que a gente não encontrou referências de outros municípios, mas a gente fez, graças também a outro espaço de representação que o movimento LGBT está, que é o Comitê de Equidade do município. Cláudio também é um dos poucos municípios que tem Comitê de Equidade,
e onde o Comitê de Equidade dá assento ao movimento LGBT, à nossa população, a gente teve o desafio e elaboramos. E a partir dessa elaboração, a gente ficou muito envolvido nesses processos já consolidados em matéria de saúde sobre LGBT+. E sempre LGBT+. E eu também, que tenho muita afinidade com essa questão da pesquisa científica, a gente também, nesse processo de pesquisa científica, a gente sempre identificava mais o LGBT+, apesar que as outras letras apareciam. Esse mais contempla muita gente, muitas vivências que podem surgir, que já existem e que, se tem um nome ou não, nada importa, mas são pessoas que merecem e que precisam ser respeitadas. Isso é uma coisa que eu sempre falo no movimento que é definitiva, que independente do que seja, a pessoa tem que ser respeitada. Mas a partir disso, a gente ficou muito pensando, nossa, a gente está elaborando esse plano operativo, logo depois foi o conselho. A gente precisa, de uma certa forma, se apegar ao que a gente já tem consolidado. Não no sentido de, vamos excluir. Não estamos trazendo o QI+, o PIUM, jamais. Esse conselho vai ser inclusivo, vai ser aberto, e não é à toa que são demais existências de gênero e sexualidade dissidentes. Isso já abre o leque para, como eu disse, até aquilo que não tem nome. E o nosso apelo foi o que já estava consolidado. Acompanhando as discussões da semana passada, a gente até já imaginava que apareceu um questionamento, mas o nosso entendimento é que pode se manter o LGBT+, o LGBTQIA+, ele é um sinônimo do LGBT+. As duas siglas são sinônimas. Não existe uma sigla mais certa e outra mais errada. O que não pode, a gente brinca muito no movimento, o que não pode hoje em dia, 2024, é o GLS. Porque o GLS ele caiu em desuso justamente porque ele não era inclusivo. Ele não contemplava as pessoas que estavam querendo o seu momento, a sua luz ao sol, os seus direitos. Então, a partir disso, a gente entende que tanto o LGBT+, quanto o LGBTQIA+, são sinônimos, e dentro disso a gente pode trabalhar, a gente pode construir política pública, mas o que está posto consolidado unanimemente, atualmente, é o LGBT+. A gente está num processo crescente de conhecimento LGBTQIA+, a gente ainda está disputando, porque é um processo de disputa muito grande, essas letras e essa sigla. Mas isso está surgindo, essas pessoas estão aparecendo com as suas reivindicações, e para nós é fundamental acolher elas e pensar estratégias dentro do que a gente tem. Porque senão a gente vai ter que fazer, acredito que a todo momento, um exercício de ir atualizando. A cada letra que for surgindo, a gente vai ter que dar um conselho, a gente vai ter que fazer toda uma prerrogativa, e dadas as nossas urgências, a gente não pode perder tempo. É importante, é fundamental a questão da linguagem, a questão da sigla, do que dá nome, mas a gente está num momento tão estratégico e importante, a gente não pode perder tempo, não digo com detalhes, mas com coisas que talvez vão impedir que a gente não avance. E a gente precisa ser muito estratégico, muito assim, atento a isso, porque a gente vai ter a 4ª conferência. A gente quer, de fato, e a gente vai ter um processo imenso de pressão de todas as casas legislativas, seja Assembleia, seja Câmara dos Deputados, seja Câmara Municipal, para a gente conseguir, porque a gente tem na política nacional, a gente vai precisar da política estadual e vai precisar da política municipal também. Então a gente vai precisar todo desse processo de escala, e aí são outros desafios que a gente precisa ser estratégico, a gente precisa pensar muito racionalmente no que a gente precisa, no que a gente precisa garantir para agora. Para agora, para esse momento político, porque a gente não sabe o que vai vir depois. Então, só resumindo, falo demais, mas é importante falar demais sobre esse assunto, sempre bom, mas LGBT+, e LGBTQIA+, sinônimos, nós optamos pelo LGBT+, porque já é uma posição mais consolidada, o LGBT no conselho. LGBT+, a gente optou que é uma posição mais consolidada, a gente já tem muitos marcadores já há bastante tempo com essa sigla que não exclui ninguém, mas a gente também pode formar um entendimento de talvez fazer alteração.
Mas eu gostaria de deixar bem claro, até em nome do nosso movimento, que a sigla LGBT+, ela não está excluindo ninguém. Ela é um sinônimo, e eu acredito muito que nesse processo de letramento, ela é um sinônimo mais fácil da gente trazer o entendimento para as pessoas. E isso é muito importante. A gente precisa ser muito, que a gente conversa sempre com o movimento, a gente precisa ser muito didático. E nesse didatismo LGBT+, funciona muito bem. Por mais a gente, na hora de explicar, a gente vai trazendo assim, os elementos, mas nesse momento é isso que a gente pode pensar, a gente pode trazer sobre isso, e essa é a nossa escolha, a escolha que nos motivou, uma escolha inclusiva, uma escolha estratégica politicamente, para a gente conseguir, de fato, alcançar esse Conselho Municipal que queremos muito, e, como eu sempre ressalto, um marcador importantíssimo a nível regional, a nível estadual e a nível nacional, uma cidade como Cláudio ter um conselho desse e ser aprovado pelo Legislativo, pelo projeto executivo, ter todo já o envolvimento do movimento. Então, olha como tanta gente já está pensando sobre essas pessoas. Olha como a gente já está num processo diferente de superar as violações de direitos, superar a violência, de superar essa coisa estrutural da LGBTfobia. Então é isso, mas alguma dúvida, estou à disposição, estamos à disposição. LGBT+, e da outras providências de autoria do Poder Executivo, acompanhado da emenda número 1, modificativa dos vereadores Fernando Tolentino e Darley Lopes. A apreciação da matéria se dará em 2 turnos, carecendo dos votos favoráveis da maioria simples, relativa para a aprovação artigos 148 e 221 do Regimento Interno. Solicito ao vereador Fernando Tolentino que proceda à leitura do parecer das comissões da matéria em referência. Não havendo quem queira se manifestar, está em segunda votação a emenda. Os que aprovam permaneçam como estão, os que rejeitam, levantem-se. Aprovada por 9 votos. Manifestar está em segunda votação o projeto interno. Será legal. Segunda votação, segundo turno do projeto de lei número 42, que cria o Conselho Municipal de Direitos LGBT+. Aprovação ou rejeição? Darley Lopes, aprovação. Evandro Ambulante. Aprovação do projeto emendado. Fernando Tolentino. Voto pela aprovação. Julinha Araújo. Aprovação. Diego Tolentino. Aprovação. Marcos Paulo Dutra. Voto pela aprovação do projeto. Maurício Indicado. Voto pela aprovação do projeto. Reginaldo Teixeira Santos. Aprovação. Sargento Moisés justificado. Ausência. Cimental. Aprovação. Timeritato. Aprovação. Presidente, 10 votos. Os desafios vêm, mas eu não vou parar. Com Deus no meu lado, eu vou sempre lutar. Fé na balada, escudo e pro... Bom, meus amores, eu estou aqui com a Liz, que vai falar da importância, né, dessa vitória de hoje, bem breve, porque a gente, né, já tem muita coisa sendo dita aí, mas fala aí pra gente, como foi isso hoje? Oi, Cristina, tô hoje, mas não tô sozinha, tô junto com a comunidade, a cidade de Carinho fazendo jus a seu nome, uma cidade que está comprovando pra gente de amor, respeito, união, acesso aos direitos da nossa comunidade. Esse movimento não tem parado e hoje mais uma conquista para a nossa comunidade, que não é minha, não é da Liz apenas, é da nossa comunidade, do futuro, de quem virão. Então estamos muito felizes pelo Executivo, Câmara dos Vereadores, que estão nos apoiando, para que a gente possa apoiar as leis que serão construídas para os nossos munícipes. Um beijo, pessoal. É isso, gente. Bom, meus amores, agora a gente vai falar rapidinho aqui com o Túlio, né, que é um querido aí das crianças, que é muito importante isso também, né, porque a gente vem do mundo de muito preconceito, mas o Túlio tem um respeito tão grande, gente, um amor tão grande que as crianças têm por ele, que até eu fico admirada. Fala um pouquinho hoje, né, sobre essa vitória de hoje, que representa muita coisa pra gente.
Hoje é muito importante a gente estar aqui e conseguir essa aprovação desse conselho que busca direitos, né, garantia de direitos para a comunidade LGBT, para todas as pessoas LGBTs. Então, nossa cidade está sendo pioneira na criação desse conselho. Isso é muito importante para ajudar a trazer dignidade para as pessoas LGBTs e direitos que já são assegurados, mas que agora, de fato, nós teremos voz e vez para conseguir realizar mudanças no nosso município. E é muito importante também porque você trabalha com criança e a gente não sabe o futuro delas, né? E a gente precisa dessa segurança, não é isso? Com certeza, é muito importante e essa segurança. Municipal para contar que a criação do projeto do Conselho LGBT Municipal de Cláudio foi aprovada hoje. Isso é um grande passo para a busca de direitos da comunidade LGBT. Essa comunidade que carece de políticas públicas que assegurem para elas os direitos básicos. Pois, pasmem, ainda hoje nenhuma política pública a nível federal foi aprovada pela Câmara dos Deputados Federais. Então esse projeto é muito importante, porque vai trazer dignidade para toda a comunidade LGBT claudiense. Bom, meus amores, eu vim aqui, né, falar do projeto, né, que foi votado com unanimidade, né, sobre o LGBTQIA+, aí. E falar, gente, porque muita gente vai me perguntar, mas porque você, né, gravou tanto, apoiou tanto. Gente, tenho amigos, primos, sobrinhos, padrinhos de casamento. Não tem nem o que falar, né? A maioria do meu convívio, né, são com essas pessoas. São pessoas maravilhosas, inteligentes, com cargos maravilhosos, tá? Vamos respeitar. Advogado, engenheiro, corretores, secretários. Então, gente, não tem o que falar, né? A gente tá aqui para pedir respeito. E é isso que foi votado o projeto, né? Por respeito, cuidado, proteção e garantir o futuro das novas gerações que vêm aí. É isso.